Você tem baixa energia? Vamos lá para esse vídeo para tentar entender? Então, gente, esse tema, né, é um tema que é muito corriqueiro no nosso consultório, né? Que seria a baixa energia, que a pessoa acaba tendo esse tipo de sintoma, né? E isso está ligado em muitos diagnósticos, não somente um, né? Em quase todos os diagnósticos você consegue ver esse tipo de sintoma acontecendo, né? Fora um ou outro que você pode ter um aumento, né? Mas normalmente você tem a baixa, né? E aí realmente é importante a gente fazer coisas que todo mundo pode fazer, né? Não só o diagnóstico, não é só um tratamento para uma pessoa, uma situação individual, é uma forma em geral a gente poder melhorar esse tipo de sintoma. Então, como é que a gente vai fazer, né, gente? Para fazer para a gente aumentar a nossa energia do dia a dia, né? A gente vai ter um pilar aí, né, com quatro pilares, né? E realmente é importante a gente tentar seguir algumas coisas daqui, né? Então, alimentação, né? Você vai ter umas chaves aí, né, que você pode melhorar a sua alimentação de uma forma mais simples, né? A gente sabe que o pilar mesmo da alimentação é ter um equilíbrio de macronutrientes, é uma coisa importantíssima, né? Então, assim, proteínas em todas as refeições, sempre gorduras boas, né? E carboidratos de baixo índice glicêmico. O carboidrato de baixo índice glicêmico, com certeza, é uma dica assim, de longevidade, né? Não é somente para se você está de dieta ou não. É uma coisa que tem a ver realmente com o corpo, funcionamento do corpo, e não somente um momento, né? Então, tentar fazer carboidrato de baixo índice glicêmico é fundamental, tá? Não só para baixar peso, não é nada disso, mas é para a pessoa ser mais saudável mesmo. A questão da estabilidade glicêmica, né? Você ter a regra aí 333, né? Você ter sempre três grupamentos, né, desses alimentos no seu prato é importante, né? É importante tentar sempre ter essa regra aí, né? Isso vai fazer mais equilíbrio na sua alimentação, vai te dar mais estabilidade glicêmica, né? Se ter grandes variações, e, por exemplo, se você comer só vamos dizer, comer só uma lasanha, né? Vamos dizer assim, ou comer só um carboidrato, vamos dizer, só um macarrão, né? Acaba que você vai ter um índice glicêmico muito maior do que poderia ter comendo ele com outras fontes, né? Com fonte de proteína, com fonte de gordura. Tá? Então, realmente, esse equilíbrio aqui é fundamental para você ter mais estabilidade glicêmica. Sempre priorizar fibra e proteína no café da manhã, isso aqui vai te dar mais estabilidade glicêmica ao longo do dia, vai fazer com que a sua glicemia não fique disparando, tendo picos, e aí acaba que você entra no ciclo da insulina, que é muito ruim, né? Ter uma hidratação inteligente, né? Você calcula aí entre 35 ml por quilo dia de água para cada um, né? Realmente é uma quantidade alta, né? Se você tem aí uma média de 100 quilos aí, você vai tomar aí até 3,5 litros, né? Então, realmente não é pouco, né, para se beber. Então, às vezes a pessoa realmente tem dificuldade de beber, então é bom sempre encher aquela garrafinha, tentar sempre beber ela, né? Não adianta só encher e não beber, né? Mas encher aquela garrafinha, beber ela toda, né? E aí beber algumas vezes por dia para você tentar bater esse valor aqui, que é um valor alto, né? É um valor difícil se a gente for pensar somente em água, né? Iniciar sempre o dia aí com um copo bom, né, de água, né, de manhã, isso ajuda já você garantir um pouquinho de hidratação, né? Pode tomar com algumas outras coisas, né? Pode incluir o sal, né, ou até uma água de coco, né? No caso, sal aí é mais aquele sal, né, natural, tá? Para mais fontes minerais, né? Bem pouquinho para você ter alguma fonte mineral no começo do seu dia. E a água de coco também você pode usar também para hidratação, tá? É muito bom. Aí, né, a gente vai entrar aqui na questão do micronutriente. Então, a gente falou aqui dos macros, né? A gente vai falar agora dos micronutrientes, né? Os micronutrientes realmente são importantíssimos, né? A gente não tem como fugir disso, né? Eu bato isso na tecla com meus pacientes, né? A gente faz muito exame, todo mês tem que fazer exame, o pessoal sabe que é chato, né? Mas para a gente acertar essas coisas aí, não adianta você tentar fazer uma vez um injetável, porque isso não vai resolver a sua vida, né? Por mais que você faça esse injetável, você não dá para fazer direto, porque aí você não consegue ter um monitoramento de quanto vai aumentar ainda para o futuro. Então, a melhor forma mesmo é você fazer é, todo mês você fazer exame de sangue e você fazer né? A suplementação oral fazer primeiro uma dose de ataque, né? Chegar num valor muito bom, né? Em valores superiores do exame, principalmente, né? Depois de chegar nesses valores, realmente a gente pode fazer uma dose de valor diário, né? De valor para manter esse valor mais alto, né? Isso realmente gera muitas melhorias no nosso corpo, né? Então, o ferro, B12, folato, todos esses são exemplos desse tipo de suplementação que a gente tem que fazer e chegar nos valores mais altos, porque vão te dar benefícios, tá bom?
Fora isso, outras coisas muito boas, né? Eu sempre falo para o professor, magnésio é assim, sensacional, né? A gente tem vários vídeos de magnésio, a gente costuma falar bastante. Coenzima Q10, né? O complexo B, né? Realmente esses aí são fundamentais, né? Iodo, selênio. Então, assim, a gente faz uma grande investigação, né? De micronutrientes aí quando a gente vai fazer a nossa rotina, né? O nosso check-up. E aí, com isso, a gente tem em mãos, né? Um bom arsenal aí de como a gente pode melhorar essas coisas, né? Então, é importantíssimo aqui, né? Esse ponto. A cafeína, né? A cafeína tem que ser estratégica, né? Porque a cafeína, ela compete com o cortisol. Então, quando a gente tem o nosso pico de cortisol por volta de 8, 9 horas da manhã, se você está tomando nesse horário o café, acaba que não vai ter muita utilidade, porque vai estar competindo com o pico do cortisol, que seria mais ou menos o mesmo efeito, tá? Então, assim, o que valeria a pena seria ou você tomar antes ou depois desse horário, né? Então, assim, aguardar essa 90 minutos após acordar, então, e tentar ver se chega nesse horário, né? Sempre fazer uma dose moderada, é importante você ter uma moderação, né? A cafeína não pode ficar tomando o dia inteiro, tá? Tem que ter uma quantidade ali limite, né? O ideal seria aí no máximo uns 100 miligramas, né, por dia. Assim, não é um valor muito alto que a gente deveria tomar. Só tem que saber que a gente tem, né, estimulantes, né? Pré-treinos, né? Que tem uma quantidade muito alta, né? O corpo realmente vai ficando mais tolerante e a pessoa vai aumentando a quantidade de cafeína se ela sentir tanto. Agora, se você nunca tomou e de repente vai tomar um pré-treino, né, que são um pouco mais fortes que vendem por aí, você realmente vai ter uma ansiedade, pode ter uma ansiedade grande, né? Então, que não é indicado. Tá bom? Então, realmente, cafeína, não estou falando só de café, né? Porque cafeína tem muitos suplementos hoje em dia, é importante realmente ter uma moderação, principalmente se você tem um quadro de ansiedade. E a cafeína, gente, você não poderia, assim, essa recomendação tem cada vez mais baixado, né, o horário. Tentado assim, só cafeína, café após o almoço, né? Depois disso, até umas 2 horas, né? Quanto mais você tomar mais tarde, mais você vai sentir isso no seu sono, né? Mais você vai ter uma dificuldade aí de acordar, né? Uma dificuldade de dormir, né? Desculpa, mas cada vez você vai ter mais dificuldade e vai ficar nesse ciclo, né? De dormir tarde, né? Ficar cansado, outro dia tomar mais café, e isso entra num ciclo aí que a gente conhece bem, né? Então, o ciclo de café é isso, é fadiga, né? É muito ruim mesmo. Então, gente, a gente vai aqui agora. As sensibilidades alimentares, né? A gente sabe aí que tem que tentar reduzir, né, o laticínio, o glúten, né, ultraprocessado, essas coisas aqui, eles conseguem te dar muita alergia, né, você gerar alergia no seu corpo com essas coisas aqui, né, tipo de intolerância. Então a gente sabe que quando vai cortando essas coisas, o laticínio, né, a lactose principalmente, né, o glúten, né, o ultraprocessado, a pessoa vai melhorando bastante, né, a energia. Então é importante sim tentar reduzir isso aqui, né, não é para cortar indiscriminadamente tudo, né, gente? Aí você vai ter problema, né? Isso aí é óbvio, né? Se você parar de uma hora para outra, você vai ter problema com certeza. Tudo na vida, tudo dá rebote. Então, se você faz aquela coisa, você tem que parar devagar, né? E também começar devagar, né? Se você for introduzir algum outro hábito. Fazer um diário alimentar, né? Com sintoma, ó, comi isso, tive isso. Então, assim, é importante você ir monitorando essas coisas, né? Sensibilidade. Algum exemplo prático de alimentação, né? De uma coisa mais natural, né? Então, de manhã você pode comer aí um omelete com uma aveia, com uma fruta, você vai estar contemplando os três grupamentos, né? Tomar um iogurte com castanhas, também você vai estar, né? Almoço 50% vegetais, 25 proteína, 25 carboidratos, você vai estar bem equilibrado, né? À tarde, a maçã, a pasta de amendoim, que você vai ter proteína e vai ter carboidrato, né? Um pouco de gordura também na pasta, né? E peixe, né? E legumes assados e quinoa também você vai ter ali todas as fontes, tá? Então, assim, é importantíssimo você ter equilíbrio. É uma coisa realmente básica, né? E observação de segurança, né? É bom avaliar essa avaliação médica, né? Porque às vezes a pessoa não sabe de nada, às vezes vai ver um exame e está com uma anemia grave, porque está com essa dificuldade com energia, né? Às vezes tem uma anemia ali, né? Diabetes a longo prazo pode causar também, né? E tireoide, com certeza, né? A pessoa tem hipotireoidismo, ela vai ter mais esse cansado. Então, tem situações orgânicas, por isso é importante esse check-up completo para a gente ver se tem alguma coisa associada, tá? E cuidado aí com megadose de suplementos e interações, que isso aqui é importante, tá? Então, quando fazer dose alta, tem que ser uma coisa que seja monitorada, né? Fazendo exame mensalmente, né? Uma coisa assim para a gente chegar num valor bom depois de manter aquele valor, tá bom? Então, aqui foi a alimentação, tá? Realmente é um assunto bem extenso, né? Agora aqui a gente vai para atividade física, né? Então, atividade física, né? A gente tem que ter um tipo de ativação matinal, tá? Tem que tentar ficar ativo
é como se fosse realmente tentar dar largada, né, pro seu dia. Então, tem que tentar ter uma mobilidade, né, fazer um alongamento, qualquer coisinha, qualquer coisa de manhã, né, assim que acordar, isso é bom para o nosso corpo, né? Faz com que o nosso corpo entenda que começou o dia, né, que tem que ser ativo, né? Então tem que fazer esse tipo de atividade, né? Alongamento dinâmico, caminhada ao sol, o que você puder fazer, que te permitir fazer 5 a 10 minutos de estar mais ativo, né? Pula, qualquer coisa, gente, que puder, né? Você que às vezes tem que sair, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Então, encurta, né? Faz ali só um abdominalzinho, cara, qualquer coisa, né, gente? Qualquer coisa que te dê uma atividade básica, né? Mínima. Regra de fazer 100 passos após o café da manhã, né? Você pode monitorar isso aí com um smartwatch aí, sem problema nenhum, né? Você consegue ver isso. Depois você vai fazer, né? Aí de 2 a 4 vezes por semana um exercício de força, né? Que seria musculação. Um cardio moderado de 150 minutos por semana, né? Moderado seria você já ter dificuldade, né? De falar, né? É uma atividade que você já cansa um pouquinho, né? E o HIIT aí umas 2 vezes por semana fazer o tiro, né? Fazer uma coisa de alta intensidade, né? Uma atividade de alta intensidade e de baixo tempo, né? Então, assim, não seria os 150 minutos, seria menos, né? Com certeza, mas seria uma coisa rápida e que você vai fazendo isso, vai progredindo o tempo, né? Então, você pode fazer o NET também, né? Ao longo do dia, você pode fazer aí até 300 passos, né? A cada 30, 45 minutos sentado. Então, por exemplo, eu estou aqui gravando 30 minutos. Depois, o ideal é fazer até 300 passos, né? Então, fazer alguma coisa que me ative, né? Fisicamente. Vamos dizer que eu estava aqui ativo mentalmente só. Então, eu vou fazer isso para ter uma atividade física, né? Manter o meu corpo ativo, vamos dizer assim, né? Após aqui esses minutos parados, né? Você pode fazer isso de qualquer maneira, né? Você pode fazer isso com escada, né? Em vez de pegar o elevador, eu tenho que ir embaixo buscar minha esposa. Eu vou lá e eu desço de escada. Então, já é uma atividade, né? Então, é importante, né? Tentar fazer. Tentar ter reuniões em pé, né? Não é o ideal, né? Eu sempre gosto de sentar para conversar com as pessoas, mas você pode se reunir em pé, né? Com as pessoas, né? Quando for conversar com alguém. E pausas de movimento, né? Você pode fazer esquema também, como se eu estivesse aqui, né? Fazer pausas de 50 a 10, né? Enquanto eu estou 50 minutos que ativo 10 minutos, eu vou e faço uma coisa rápida, né? De ativação física, né? Posso fazer uma prancha, um agachamento, né? 10 flexões rapidinho, né? Estou aqui 50 minutos aqui ativo, né? Estudando, né? Mas de forma estática, né? Sentado, né? Então aí eu faço essa atividade aí a cada 1 hora, né? Faço 10 minutos dessa atividade. Então, a luz solar, né? Ela é importante com certeza, né? Com certeza a gente precisa ter exposição solar de manhã. Isso aí faz com que a nossa mente entenda que realmente acordou, né? E saia daquela situação de ficar só deitado na cama, naquele quarto escuro ainda. Então, isso aí tem que abandonar mesmo, né? Você amanheceu, já abre tudo, né? E já vai ser ativo, né? Então, é realmente importante, se pudesse expor ao sol, né? Seria fundamental, tá bom? Então, recuperação, né? Por mais que você faça muita atividade física, é importante ter o R, né? De recovery. Então, tem que ter a recuperação, que realmente sem recuperação, o nosso corpo vai entrar em fadiga em algum momento, você vai se lesionar, você vai ter algum problema mais sério, né? Então, tem que ter repouso mesmo, né? Tem que ter repouso. Então, ter um sono adequado, né? Que já mais uma fala de sono de novo, né? Mas eu tenho que falar, não adianta, gente. Isso aí tem que falar toda vez, né? E dia leves após treino intenso, né? O dia que você treinar muito pesado, o outro dia você já pega um pouco mais leve. Isso aqui é importantíssimo, né, gente? Importantíssimo, mas eu sei que é difícil de fazer. Exemplos práticos, né? Então, é uma rotina de mobilidade, de caminhada e de força. Você pode fazer esse tempo aí, né? Então, isso aqui já ajuda bastante, tá bom? Isso é o mínimo, né? Vamos dizer assim. Então, observações de segurança, né? Fazer esse check-up médico, né? Como a gente sempre pede aqui na clínica, né? Qualquer pessoa iniciante, cardiopata, gestante, ou qualquer um mesmo, tem que fazer um check-up para a gente avaliar como é que está naquele momento. Tem coisas que não vai precisar ficar pedindo sempre, né? Que eu acho que enche o saco mesmo, ficar toda hora tirando sangue pra caramba. Mas tem coisas que vai precisar monitorar de perto mensalmente, né? E aí realmente seria importante. E depois que já tiver estabelecida aquela dosagem, aí vai progredindo para 2 meses, 3 meses, não tem problema nenhum, né? E a progressão realmente gradual, né? E atenção aí a dores, né? Porque dores podem indicar uma lesão, né? Você pode ter uma bursite, uma tendinite, né? Qualquer itzinho da vida aí, que isso é uma inflamação ali, né? E se você não tratar aquilo bem ali, você vai ficar com aquela coisa meio cronificada, vai ficar sempre doendo, né? Então começar a doer
algum grupamento muscular por atividade física excessiva, muscular, né? Começa a reduzir aquela carga ali, porque pode estar inflamado sim, se você for fazer um exame ou uma ressonância, pode dar uma inflamação. Então, realmente, atividade física era isso, né? Respiração, né, gente? A respiração, realmente, a gente menospreza muito a nossa respiração, né? E a respiração realmente tem vários efeitos positivos, né? Você respirar direito, vamos dizer assim, né? Conscientemente, né? Vamos dizer assim, conscientemente. A gente respira, né? Mas não de forma consciente. Então, a consciência da respiração é fundamental, né? Então, respiração nasal e diafragmática, né? Você tem uma postura ereta, respiração abdominal, a boca fechada, respirar sempre pelo nariz, né? Então, essa respiração aqui é a ideal, né? A coerência cardiorrespiratória, né? Você pode inspirar 5 por 5 minutos, 3 vezes ao dia, tá? Você pode fazer esse tipo de respiração, tá? Tem o box breath, né? Você inspira 4, segura 4, expira 4, segura 4. Tem o 4, 7, 8, né? Que a gente usa mais aqui no Brasil também, né? Todas essas aqui você pode tentar utilizar. A 4, 7, 8 também, que seria os segundos, né? E que isso vai ajudar você a ter uma boa respiração, isso vai tratar algumas coisas, vai te dar menos estresse, vai melhorar a sua ansiedade, né? Então, e vai te dar mais energia no final das contas. Você faz um reset energizante, né? Faz 1 a 2 minutos de respiração rápida nasal controlada, né? E uma caminhada com respiração por 3, né? Importantíssimo. Então, se expor ao ar livre é muito bom, né? Combinar a respiração consciente com aquela luz natural, uma respiração natural, né? Aquele vento, né, limpo, né? Aquela coisa é maravilhosa, né? Então, realmente, isso aí faz diferença na nossa vida, tem impacto mesmo na nossa saúde mental. Exemplos práticos, né, que você pode fazer essa questão de inspiração, né? Tem 1 minuto ali antes da reunião, né? Isso vai ajudar você a ter mais controle, menos ansiedade, né? No meio da tarde, né? 5 minutos dessa respiração de coerência, né? E na caminhada curta, respiração nasal, né? Observação, né? Você tem que evitar hiperventilação em excesso, não é para ficar, né? Não é isso, né? A respiração não é isso. É você ficar hiperventilando. O caso não é esse que a gente quer. Você hiperventile, né? Na verdade, que você ventile melhor, né? Ventile mais adequadamente. Então, respirar melhor não é fazer hiperventilação, pelo amor de Deus. Tá? Hiperventilação tem causa, né? A pessoa está ansiosa, a pessoa está sentindo um problema, a pessoa está muito cansada, a pessoa vai ter esse tipo de respiração. Cautela aí na respiração você pode ter na asma, na epilepsia, na gestação, talvez realmente a respiração forçada pode ter algum tipo de malefício, tá? E se você tiver alguma tontura, você interrompe, tá? Então, isso aqui é uma coisa bem básica, né? A mentalidade, né, gente? A mentalidade, né, a gente, para evitar clareza aí, né, e prioridade, né, a gente tem que definir uma meta, né? Isso é importante, uma meta maior, crucial, né? 3 outras metas, né? E 5 pequenas, né? Isso aqui é importante para você ter clareza e prioridade na sua vida. O que é mais importante naquele momento, as outras coisas menores, e para você planejar, né? Se planejar na noite anterior, né? À noite, quando começar a noite, você se planeja no dia seguinte, deixa tudo pronto, tudo estabelecido para você não ficar aquela correria pela manhã, né? Gestão de foco, né? Você ter uns ciclos, né? E ter sempre umas paradas, né? Isso é importante, time blocking. E ter um ambiente sem distração para você conseguir ter mais foco, né? Tudo que você acha que se distrai, você tira daquele ambiente, né? É importantíssimo. E aí, depois de 60, 90 minutos, você dá um break, né? Não fica direto, isso não vai funcionar. Né? A pessoa, mas eu fico 5 horas estudando e não entra na minha cabeça. Né? Tá fazendo errado. Se você tem um tempo que você chega, você tem que, a primeira coisa é identificar isso, né? Você identificar que tem uma hora que você chega em um cansaço mental e não entra mais nada. Isso acontece em 1 hora, 2 horas, depende da pessoa. Não entra mais nada, aí você tem que fazer um break, depois você volta. Não adianta, você não vai entrar mais nada ali. Né? Então, tem que ter essas pausas. Quanto menor essas pausas, melhor. Né? Então, 30 minutos, depois pausa, faz outra coisa, depois vai e volta. Quanto menos, melhor. Né? Esse tipo de pausa. Tá? Mais você vai ter sucesso naquilo que você está tentando fazer. Regular o estresse é importantíssimo, né? Você pode fazer o mindfulness, que é a meditação guiada, pode ter um diário para você ter uma gratidão, né? De todas as coisas que aconteceram de boa. Pode colocar ruim também, mas você pode fazer um só de bom. É para você sempre ler, né? Sempre, uma semana você pega ali e lê, aconteceu isso, isso, isso. Gratidão realmente é uma coisa que ajuda muito, né? A você ter menos peso na sua vida, ficar menos cansado, né? E pausar o ar livre é importantíssimo para a regulação desse estresse. Então, ritual matinal é importantíssimo, gente. Tomar uma água gelada, se expor à luz solar, fazer uma respiração, fazer um movimento, fazer um planejamento rápido do que você vai fazer em sequência, né? Então é importantíssimo isso aqui, gente. A gente tem que ter um ritual matinal.
E hoje em dia a gente faz tudo de forma não orientada, não intencional, vai tudo na reação, é tudo reacional e não intencional. Então a gente tem que só mudar a chavinha, né? E ser mais intencional no nosso dia, nas nossas atividades. Energia, né? Propósito. Celebrar pequenas vitórias, gente. Tem que ser grato pelas coisas pequenas, qualquer coisa, né? Ah, consegui isso. Pô, que bom, né? Comemora isso, né? Entenda que isso vai fazer bem para sua mente. Tá? Sempre se conectar com as pessoas importantes ao seu redor, né? E alinhar com essas pessoas tarefas e valores, né? Importantíssimo isso. Higiene digital, né, gente? Uma coisa que cada vez mais vai se falar, é chato pra caramba, né? Até porque eu tô aqui no digital, você tá me vendo no digital, ó, desliga isso aqui que é uma droga. Assim, realmente é um problema, né? O excesso, né? É sempre o excesso, né? Então, assim, para você ficar ali 1, 2 horas por dia no mundo digital aprendendo alguma coisa, eu creio que não tem problema. Né? Agora, se ficar o dia inteiro, você vai ter problema, mesmo que você estiver produzindo, mesmo que você estiver aprendendo. Quanto mais você estiver só consumindo. Então, é bom primeiro fazer essa diferenciação, né, de consumo e produção. Ah, eu estou nesse mundo, mas é porque eu estou produzindo. Ah, eu consumo alguma coisa, tenho que aprender, mas se eu tiver mais consumo do que produção, então evitar rede na primeira hora do dia, importante. Então, aquela pessoa, né, que acorda com o celular, vai no banheiro com o celular, come com o celular, tudo com o celular, tem que tentar reduzir. Eu sei que isso vai ser, daqui para frente, vai ser um problema mais comum que a gente vai ter, né? Que é esse excesso do digital. Né? O digital é maravilhoso, é muito bom, aumenta a nossa produtividade, nos ajuda, faz tudo, né, para a gente. Então, assim, quanto mais coisa para a gente faz, mais dependente, mais a gente fica. Então, tem que tentar fazer coisas naturais, né? Quanto mais naturais, melhor. Quanto mais coisa natural você conseguir botar na sua vida, melhor. Né? Isso, sem dúvida nenhuma, porque está cada vez mais artificial. Então, é um problema que vai ser aí para o futuro, né, atual, mas também para o futuro cada vez mais, e a gente tem que tentar fazer esse equilíbrio, né, de alguma forma. Checar a mensagem em bloco. Tira a notificação, gente, celular. Tira. Notificação não presta para nada. Não presta. Você tem que fazer alguns horários para você ver esse conteúdo. Né? Então você vai ver em bloco. Né? E evitar multitarefa, que é uma coisa que eu sempre falo para o meu paciente. Né? A pessoa às vezes se orgulha muito, eu consigo fazer isso tudo ao mesmo tempo. Olha, eu não queria ser verdadeiro com você, mas você não vai fazer nada direito. Não conta isso. Você não vai aprender com aquelas coisas que você está fazendo, né? Você não vai ter um aprendizado. Ah, mas como é que eu vou me aprender alguma coisa lavando louça? Eu não sei, mas assim, é muito ruim para sua mente você estar com duas atividades ao mesmo tempo na sua mente. Né? Isso realmente propicia síndrome de pensamento acelerado. Então faz você gerar mais ansiedade. Né? Então sempre tenta, isso é uma coisa humana, gente. A gente vai tentar fazer mais coisas. Né? A gente vai tentar ser mais multitarefa, a gente vai tentar fazer com que o tempo renda mais. Mas sempre que você estiver fazendo isso, fala, não, a prioridade é essa aqui. Faz isso aqui primeiro, depois faz outra coisa. Né? Ah, eu ouço música, até vai, mas assim, mesmo assim você vai gerando dois pensamentos ali ao mesmo tempo de coisa diferente, lavando louça e ouvindo música. Né? Então o ideal não seria esse também. Né? Depois você para e só ouve a música. Né? Vai ser muito melhor para a questão de ansiedade. Mas não adianta, a gente vai fazer isso, né? A gente só tem que realmente fazer menos, e quando a gente fizer, a gente conseguir identificar quem está fazendo para tentar mudar esse tipo de hábito. Tá bom, gente? Então, assim, esse vídeo ficou muito grande, gente. Desculpe, ficou muito grande. Queria passar aqui um conteúdo bom. Acho que eu consegui passar, mas realmente ficou demasiadamente grande, tá? Gente, esse vídeo dá muito trabalho, gente. Curte, comenta, compartilha para aquela pessoa que você acha que pode ver esse vídeo e gostar. Compartilhe com todas as pessoas. Tudo de bom para vocês, gente. Tchau!